Nós estamos de volta com o programa São José em Debate, hoje discutindo a inclusão das pessoas com necessidades especiais. Encerramos o nosso bloco falando do respeito à questão das vagas, por exemplo, para idosos e para portadores de necessidades especiais, discutindo toda a questão da acessibilidade. Rose, conversávamos também de um alerta que é preciso ser feito, que esse número de pessoas com necessidades especiais pode aumentar devido, por exemplo, aos acidentes de trânsito que estão aí deixando pessoas que até então não tinham nenhuma mobilidade reduzida, passando a ter essa necessidade especial. Isso é um alerta, então, que deve ser feito, né? E é muito grave, Caio, porque nós temos um número muito grande. Quem acompanha as emergências dos hospitais, principalmente finais de semana e feriados, sabe que o número de acidentados de moto e de carro e da faixa etária dos 18 até os 25, 30 anos de idade é muito grande. E geralmente ficam sequelas. Inclusive pessoas que têm que deixar de trabalhar, que têm que deixar de estudar por conta desses acidentes. E são números bastante preocupantes. Por quê? Porque essas pessoas, ao adquirirem deficiências físicas, elas acabam também se tornando, vamos dizer assim, mais pessoas que necessitem de atendimentos especiais. E o mais grave disso tudo também, Kai, é que o grande, vamos dizer assim, culpado de tudo isso que está acontecendo, os grandes culpados, é o álcool e a droga. Então eu acho que conscientizar, conversar, alertar para que a nossa juventude entenda que se beber, não dirija. Né? Porque não, essa fórmula, bebida, drogas, não dá certo, tanto que é prova disso. Então as nossas emergências acabam ficando lotadas, as pessoas se acidentam e acabam adquirindo algum tipo de deficiência física que depois sim, com certeza serão pessoas que terão sua mobilidade reduzida, e com isso nós queremos alertar para fazer. E também estamos pensando aí em fazer uma grande campanha a nível estadual, alertando isso. Não é só aqui na Grande Florianópolis, não, é em todo o Brasil, né, que acontece principalmente depois de festas, de bailes, de baladas, onde as pessoas saem e que não sabem que pegar um volante com um pouquinho de álcool, um pouco de droga não dá certo, essa forma não dá certo. Vereador, até esse é um dado que vem até agravar aquilo que nós falávamos antes, no sentido de que as pessoas que não respeitam, já pessoas, hoje eu não respeito a vaga e amanhã eu precisar chegar lá e não tá. Eu digo não que esse seja o motivo para que eu deva respeitar, mas essa consciência, até no intervalo a gente comentava, eu assisti a cena de um idoso entrar num transporte coletivo, dona Amélia, estava a mãe e o filho, e a mãe não deixou o filho levantar. Então eu me pergunto, não vais ficar velho? Vais morrer, tens dois caminhos. Ou morre ou fica velho. Então, assim, e a pessoa com necessidade não é só a pessoa que nasceu com a necessidade. Ela pode, durante a vida dela, ter uma necessidade. Então, assim, essa consciência, se tu não tem na tua família direto, mas tu pode ter indiretamente. E hoje, se tu não respeita a vaga de um estacionamento de um deficiente ou de um idoso, e amanhã, se tu tiver essa necessidade, tu vai sentir a dificuldade. Então, assim, eu sempre me policio muito, acho que a gente, o respeito. Mas nós, como cidadão, acho que a gente tem que cobrar isso, né? A Rose colocou uma situação que ela teve que se dispor com alguém, mas acho que nós realmente temos que fazer isso. Esse é o nosso papel também. Porque a gente tem que defender, porque as pessoas muitas vezes não têm esse respeito. E a gente tem que chamar a atenção. E isso que a dona Amélia fez no transporte coletivo, com certeza ele pagou o mico, como se diz o ditado popular da juventude, pagou o mico na frente dos seus amigos, não vai mais fazer. Não vai mais fazer. Né? Então, assim, trocar agora, se tivesse pedido para levantar, de repente ia ser uma satisfação não levantar. Então, acho que mas nós temos que mostrar que a gente não está satisfeito com aquilo ali. Isso novela mostra, filme mostra, e a gente no dia a dia também tem que mostrar que nós temos que respeitar, porque é dando que se recebe. Se eu dou respeito, eu vou receber esse respeito. Mas isso que você disse que a mãe não deixou o filho levantar, é a educação que ela está dando para o próprio filho. Quando ele for um adulto, ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai permitir que os filhos dele dê lugar para outros. Então, eu acho que tudo é educação. Jamile, voltando a essa questão, por exemplo, dos acidentes de trânsito, ou pessoas que até então não tinham essa mobilidade reduzida passam a ter, o que é mais difícil no processo de formação? O integrar quem já nasce com alguma deficiência, ou reintegrar, readaptar aquele que mudou a realidade da sua vida? Acredito que é reintegrar, né? Essa pessoa até então era saudável
e passa a ter muitas limitações, e a partir daí ela vai ter que, de uma forma ou de outra, ser reintegrada à sociedade. E dificulta esse processo que tu falavas, por exemplo, né, de famílias que escondem, não deixem lá em casa o meu filho, ou enfim, meu pai que está com algum problema e não aparece, que são os deficientes que não estão, de repente, nesses números, nessas estatísticas? Dificulta, porque de alguma forma ou de outra, essa pessoa, ela não necessariamente poderia estar neste quadro. Ela poderia já ter evoluído de uma forma ou de outra. Hoje, na própria fundação, nós temos em um dos nossos centros de atendimento, Centro de Vivência, o SEV, onde nós temos em torno de 210 atendimentos, muitos educandos que o quadro ele evoluiu de uma maneira muito significativa a partir do momento que ele passou a ter um atendimento, um acompanhamento de uma equipe técnica. Sendo que a pessoa que está em casa, por mais que esteja sendo acompanhada da família, a família acha que está fazendo o correto, super protegendo, vamos dizer dessa forma, que não é o ideal nesse momento, está muito atrás do que ela poderia estar hoje, sendo que estaria incluída na sociedade, e um quadro físico, motor, psicológico muito mais evoluído. Ou seja, é um direito que a pessoa tem de ter assistência, e a pessoa com deficiência que está lá em casa escondido acaba não tendo esse direito garantido, porque a sua família não traz isso à tona, não procura os centros de saúde, não procura a prefeitura, não procura a fundação, não procura as APAES. Ou seja, nós temos que pensar nisso também, que todas as pessoas têm direito ao atendimento, e que muitas vezes não trazer isso para fora de casa é cercear um direito que aquela pessoa tem, né, dona Amélia? Claro. Então é uma questão muito séria. As famílias precisam entender que não é uma decisão da família, como a Zamile falou. Se a pessoa recebe o atendimento, ela pode ter um desenvolvimento tal. Se ela não recebe o atendimento, ela pode ter muitas dificuldades. Então, cercear um direito do cidadão, vamos falar assim, né, dona Amélia? Também é uma forma de não ter educação. Então, pedir às famílias que tenham pessoas portadoras de deficiência e que não tiveram até hoje o acesso, que procurem sim as APAES, as prefeituras, a fundação, ou seja, a Câmara de Vereadores, porque é um direito do seu filho, do seu irmão. Pensando nisso, nós estávamos conversando sobre de que maneira a fundação pode chegar a essas quase 800 mil pessoas no estado de Santa Catarina, sendo que diretamente nós atendemos hoje em torno de 18 mil pessoas. Então vejam bem, e as outras aonde estão? Né? De que maneira estão vivendo? Eu estava falando ontem lá no Ministério Público, quando do lançamento do Santa Catarina Acessível, desse projeto de acessibilidade muito interessante, que é a OAB, a Fundação Catarinense de Educação Especial, o Estado de Santa Catarina, o CREAS e outras entidades parceiras, trabalhar em cima da acessibilidade, que é tão importante, como foi dado o exemplo aqui da Câmara de Vereadores, que hoje é um prédio totalmente acessível. O CAE da SIC, ele tem um projeto que foi desenvolvido há algum tempo atrás, que foi escrito, mas que não está operando ainda, é que através das contas de luz se fizesse um questionamento para que as pessoas... Todo mundo paga a luz, né, dona Amélia? Todo mundo. Eu acho que é raro alguém que não tem luz elétrica dentro de casa hoje, mas tem. Difícil. Mas a maioria paga. Então, que se colocasse... É um exemplo que eu estou dando, ilustrando aqui a nossa fala. Que se colocasse atrás dessa conta de luz... umas perguntas se tem pessoas com deficiência, e se tiver, que nos desse o endereço e telefone para que a gente pudesse chegar até essas pessoas. É uma maneira que nós temos. Ou seja, eu acho que existem várias maneiras de nós chegarmos até essas pessoas e, como eu falei, sabermos aonde elas estão e como elas estão vivendo. E fortalecer essa rede, né? Com certeza absoluta. E não basta só incluir a criança, o adolescente, o adulto, enfim, tem que incluir também essa família. Aí vem a orientação. Esse suporte, né, para a família enfrentar. Tem que dar suporte. Dona Amélia, antes de nós falarmos aqui, começarmos a caminhar para que alternativas tomarmos e que ação é possível ser feita, eu queria ver com a senhora lá. A APAE foi fundada em Assembleia em 27 de maio de 1975, Sim, certo? Certo. De lá para cá,
Quais avanços que a senhora consegue festejar? Que eu consigo festejar de lá para cá. Eu peguei a PAI em 1994, no governo prefeito Germano Vieira. A PAI tinha entrado água ali, como todo mundo conheceu a casinha antiga. A PAI tinha entrado água e acabou com a Kombi e com a parte da garagem, tudo. Eu, quando peguei a PAI, vocês, quem conhecia, as Carrose na época, e o Dário, que era o presidente da Câmara de Vereadores. Eu peguei, a presidente antiga tinha feito um projetozinho pedindo 5 mil reais para reformar a PAI e a Kombi. Nesse meio tempo teve a eleição e eu fui ser a presidente. Eu peguei aqueles 5 mil reais e quando eu assinei os 5 mil no gabinete do prefeito, o prefeito disse para mim assim: pois é, dona Amélia, agora a senhora vai reformar a Kombi, vai reformar a garagem e vai reformar o muro, né? Porque quebrou tudo. Eu disse: é. A senhora já tem a mão de obra? Eu disse: já está tudo tratado. Com aqueles 5 mil eu reformei tudo e sobrou dinheiro para pagar a conta da PAI. A PAI tinha uma dívida porque era econômica. Era pequena. Fiz. Em seguida eu fui na Câmara de Vereadores e pedi para o Dário, falei com o Dário, você sabe qual é a minha proposta que eu vim ver como vereador? E hoje eu digo isso com bastante orgulho e me orgulho muito do Dário. Foi a pessoa que me deu a força, que suspendeu, me ajudou a levantar a PAI chegar, e o que mais me orgulha é ver a sede da PAI do jeito que está. Isso eu digo com orgulho. Hoje nós estamos começando, o fundamento do ginásio de esporte foi feito já de gratuito por uma máquina que o seu Antônio, que faz os prédios do seu Antônio, o fundamento dos prédios, fez há 15 dias atrás. E hoje nós estamos começando a levantar o ginásio de eventos. Você sabe que eu fui há um tempo atrás a Romelândia. E o prefeito, quando o Dário entrou de prefeito, foi a primeira coisa que ele disse para mim: olha, eu vou fazer de tudo para conseguir um terreno para PAI. E eu tinha uma empresa, lá tem uma empresa aí no Brasil, de São Paulo, um tal de Dízimo, que é um médico, o médico, ele já faleceu, foi um médico que fundou essa sociedade em São Paulo. A sede própria é em Campinas, posso falar? Pode, com certeza. Sua luta com certeza incentiva muito a gente estar em casa. Então, eu fiz um projeto pedindo ajuda, coisa para a PAI, mas a PAI não tinha patrimônio, e eles só dão para quem tem patrimônio. E a primeira coisa que eu pedi foi um micro-ônibus. E ela me telefonou que nós não tinha patrimônio, mas quem sabe, eu disse para ela: olha, nós estamos adquirindo o terreno. Em meia hora, em 2 dias, o Dário chegou na porta da PAI e disse: dona Amélia, o terreno vai sair. E o terreno veio com escritura pública, nós começamos a construir. Quando eu estava construindo a sede em novembro, eu estava lá com o seu Antônio fazendo o planejamento lá no terreno. Os caras dessa empresa, desse Dízimo, vieram. Ficaram entusiasmados, porque nós já tinha tudo. Nós conseguimos, não conseguimos um micro-ônibus, mas conseguimos uma Hyundai. Com a Hyundai nós pegamos, vendemos com a Kombi velha, compramos uma Kombi maior. E fomos comprando, e inauguramos a PAI em 2003. Eu agradeço muito o Dário, porque foi a força do Dário que nos ajudou e que impulsionou. Eu fiz até essa pergunta para a dona Amélia, porque eu acredito que a luta da PAI em São José traduz um pouco para nós tantos avanços que podem ser feitos. É uma instituição maravilhosa, são instituições maravilhosas que desenvolvem um trabalho muito bacana. Mas eu queria falar de Romelândia, porque eu cheguei na cidade, é uma cidade muito pequenininha, e eu vi um prédio sendo construído, já estava sendo pintado, todo de branco. O maior prédio da cidade. E eu falei: gente, o que será aquilo? Né? Eu ia visitar algumas pessoas na cidade. Falei: o que será aquele prédio? Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, e depois eu fui na Prefeitura, eles me disseram, o presidente da PAI veio, e eles me disseram: a nossa PAI.
Nós estamos com a nossa PAI quase pronta, está faltando pouca coisa, principalmente os móveis, mas ela já está na fase final de acabamento. E eu falei, gente, que lindo, né? Numa cidade como essa, uma cidade pequena, mas o prédio mais bonito e o maior prédio da cidade é a PAI. Tamanha a necessidade e tamanha, acho que é a responsabilidade do município, né, de ajudar a construir. É claro que a gente sabe que as APAIs são ONGs e como ONGs elas têm dinheiro público sim, mas elas também têm uma grande parte de dinheiro da sociedade civil e campanhas e eventos que são feitos. Enfim, eu acho que é isso que vale a pena, o poder público, a sociedade civil unida, né, em torno do quê? De melhorar, como o Lédio falou, uma responsabilidade de todos, né? Todos temos que fazer parte de um processo de mudança, mudança de concepção, mudança de educação, mudança de visão e principalmente gerando oportunidade, porque o grande segredo, todos nós somos pessoas iguais em direitos, mas o grande segredo é que oportunidades cada um de nós teve na vida. Você, né? Hoje você está aqui trabalhando numa televisão como essa, que tem uma responsabilidade social como essa. Você teve a oportunidade de estar aqui. Eu, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, o Lédio, vereadora, a dona Amélia, presidente da PAI, a Zamile, diretora. Todos nós estamos onde nós estamos hoje porque nos foi dada oportunidade. Então que as oportunidades venham para todos, né, dona Amélia? Né, que todos tenham a mesma oportunidade. Que avanços, Zamile, devemos ainda ter aqui para frente? O que poderemos promover e fazer acontecer para que essa inclusão seja realmente plena? Olha, dentro da Fundação nós temos muitos projetos agora para esse ano de 2011. Um dos projetos até vem de encontro com o que nós discutimos até agora, que foi o fato das pessoas ainda terem muita, me fugiu a palavra, preconceito, né? Que é um dos projetos da nossa presidente, é o Centro de Acolhimento às Famílias e orientação. O que acontece hoje com a mãe que descobre, né, está em uma gestação e descobre que tem um filho com uma deficiência? Qual é o processo? Por qual processo essa mãe ela passa? Então, assim, é um dos nossos projetos, né, Rose, para 2011, implantar dentro da Fundação um centro. Claro que dentro da Fundação é o nosso de imediato, mas que atinja todo o estado, né, para levar para o nosso extensivo, para que essa mãe, essa família tenha um acompanhamento desde que essa criança, desde o ventre e acompanhe até o nascimento, desde o nascimento dessa criança, já para que não aconteça esse preconceito, né? Que ele tenha um acompanhamento de todos os especialistas desde o início para um melhor desenvolvimento, uma melhor evolução. Temos outros projetos também em andamento. Dos principais é a acessibilidade, tanto na Fundação quanto em todo o estado, agora em parceria com o Ministério Público. Outro é a inclusão do mercado de trabalho, nós já havíamos comentado no início. E a biblioteca acessível, que é uma das nossas propostas. Acessível também nós falamos não somente das necessidades especiais do deficiente, né, dona Amélia, a senhora pode falar melhor do que eu também, é a pessoa deficiente visual, deficiente auditivo, todas as deficiências, o alto, o muito baixo, o obeso, né? Para todas as necessidades. Para todas as necessidades. Então, assim, nós temos muitas propostas para esse ano e tudo envolve a melhoria desse processo. Bom. Dona Amélia, muitos planos ainda de tratar, já encerrando o nosso programa, muitas ações para esse 2011 na PAI de São José. Olha, nossas ações, o nosso projeto, nós tínhamos um projeto que era para executar, para pedir a mecaniza todo o material da fono, das duas fonos, nós temos duas fonos, para implantar a gabine para elas fazerem audiometria, que é uma muita dificuldade, porque só existe 2 clínicas aqui em Florianópolis que faz esse primeiro tratamento de audiometria. Infelizmente nós não fomos contempladas com o projeto. Era um projeto da Federal, da Polícia Federal,
e não sei, ainda ele esteve lá na PAI, fez a vistoria, tudo, viu o local, tudo, e infelizmente não fomos contemplados. Mas um dia nós chegamos lá. Esse projeto vai sair. Que bom. Vereador, até estava aqui pensando, nós ouvimos agora nessa reta final do programa muitas colocações e que aumentam a nossa responsabilidade da Câmara Municipal enquanto a casa do povo, a casa que deve receber toda essa demanda e ser promotora também, incentivar, seja incentivando o poder municipal, seja cobrando de outros poderes constituídos ou incentivando a sociedade a mudar de postura. É um desafio que aumenta muito mais. Com certeza, e eu acho importantíssimo trazer. É muito fácil a gente vir aqui falar de flores e versos, né? Mas nós temos que trazer esse tipo de realidade. Eu acho que nós temos um outro programa que vai ser voltado mais para o idoso. Então, esse foi o primeiro que nós dois conversamos. Falei com o presidente na hora, ele autorizou. Eu acho que nós temos que levar esse conhecimento à população josefense e saber que o problema está muito próximo. E muitas vezes a gente desconhece e desrespeita. Mas eu acho que isso já é um grande começo, né, Rose? Poder abrir a TV Câmara para podermos estar divulgando a audiência que tem a TV Câmara. Realmente uma TV que chega a nível de conhecimento de uma grande parte da população de São José, mas eu acho que cada vez nos põe mais a responsabilidade maior. E quando se falava ali muito, assim, eu fiquei aqui pensando o seguinte, eu apresentei um projeto nesse ano, que a rede municipal traga os alunos para conhecer o centro histórico, o fórum, a prefeitura, a Câmara, enfim, para defender aquilo que conhece. E eu acho que nós temos também que poderia lançar, conhecer a PAI, né, conhecer Orionópolis, porque quando a criança chega em casa ou ela está dentro de um veículo com o pai ou com a mãe que não respeita uma faixa de pedestre, de repente com uma pessoa, a criança chama a atenção. E a gente não defende aquilo que a gente não conhece. Então, assim, de repente, o que é a PAI? É lugar de gente maluca. Não é, dona Maria? No princípio era. Então, assim, nós temos de repente levar a criança lá. Doentinho, né? Doentinho. Então, levar assim, as crianças lá para chegar em casa e dizer que são pessoas iguais, são pessoas bonitas, são pessoas inteligentes, tem uma necessidade especial. Mas nós temos que realmente, às vezes, divulgar mais, né, Rosa? Eu acho que os profissionais, às vezes, ainda tem um tabu, né? Então, acho que esse tipo de coisa, eu acho que fica aqui uma sugestão, de repente, num próximo evento, chamarmos também a Secretaria de Educação do município para levar lá na ponta. Porque se meu filho chegar em casa e me corrigir, com certeza, como a dona Amélia colocou, a correção vai ser em dobro. Né? Então, assim, acho que a criança hoje, ela exerce o seu direito de cidadão e cobra da gente quando a gente não exerce. Então, acho que essa vaga, a falta de respeito numa vaga, no estacionamento, numa faixa de pedestre, de repente, numa calçada, é outro desrespeito. A pessoa que hoje, os maiores problemas nossos de calçada são aquelas pessoas que mais terreno têm. Aquela que tem só um lote, ela tem a calçada bonitinha. E aquela que tem um grande terreno, ou tem vários terrenos no município, são aquelas que não tem calçada. Se não tem calçada, com certeza, para chegar na PAI, para chegar na fundação, para chegar num colégio, uma pessoa que tem, ou mesmo um idoso, ela vai ter dificuldade. Então, acho que isso tudo é um assunto muito polêmico. Para uma hora foi pouco, mas com certeza vai ser um dos primeiros de muitos, né? Eu acho que realmente que a gente possa chamar a Secretaria de Obras também, qual é o projeto que nós temos de acessibilidade do município? Onde é que vai ser atuado primeiro? Nós temos, né? Então, a calçada padrão, qual é essa calçada? Enfim, acho que seria, o tempo realmente ele corre, porque é um assunto... Você falou uma coisa interessante, calçada padrão. Não sei se está lembrado, já há muito tempo já eu vim aqui com os vereadores, eu falei bastante para vários vereadores, já uns 4, 5 anos, a calçada desse tipo. Como é que uma mãe com um filho empurrando uma cadeira de roda, no cobrasol, as calçadas são desse tipo. Como é que você pode empurrar uma cadeira de roda numa calçada daquela? Ou de moleta, uma pessoa de moleta andar numa... Você próprio tem que andar com o pé virado. Mas ela tem que acordar, né? Aí faz aquele do cego, né? A calçada do cego, a sensibilidade. Mas a calçada é assim. Ou tem um poste no meio? Tem um poste no meio, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai andar? Nós encerramos o nosso programa de hoje, que tratou sobre a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Agradeço a presença da Zamile Schutz,
diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fundação Catarinense de Educação Especial. Obrigado, Zamile. Obrigada, e aproveitando, as portas da Fundação estão abertas à visitação, estão todos convidados. Que bom. Também a presidente da Fundação, Rose Bartuszewski. Obrigado, Rose. Que possamos voltar a conversar muito sobre este tema. Nós temos muitas coisas ainda, com certeza absoluta, que a gente pode trazer. E como a Zamile falou, a Fundação é uma entidade catarinense, atua no estado de Santa Catarina como um todo. Tem muitos projetos, programas e ações em desenvolvimento, hoje mais de 150. Novos projetos estão aí por vir, áreas de lazer, inclusão, oportunidade, geração de emprego. E a gente quer cada vez mais estar bem próximo do cidadão e principalmente daquelas pessoas que mais precisam. Que bom. A dona Amélia, presidente da APAE de São José, tão querida por todos nós, né, dona Amélia? Obrigado. Muito obrigado. Nosso vice-presidente da Câmara Municipal de São José, vereador Lédio Coelho. Obrigado, vereador, que então já vamos nos comprometer a novos encontros para continuar discutindo esse tema. Com certeza, eu queria aproveitar agora no final, dar os parabéns ao governador Raimundo Colombo da sabedoria de ter colocado uma pessoa tão preocupada à frente da Fundação de Educação Especial, uma entidade com tamanho, a Rose, né, que eu acho que, além de tudo, de conhecer uma pessoa humilde, aceita novos desafios e ouve. Isso é importantíssimo. Rose, então, assim, parabenizo o governador, que na próxima quinta-feira vai ser um dos mais novos cidadãos honorários josefenses, né? Mas assim, por ter te colocado, acho que realmente esse desafio não é só estar lá por estar. Tu estás lá comprometida, isso é importante. E agradeço a participação de todos, e eu acho que realmente foi um dos muitos programas, e eu acho que é isso que a gente tem que, a TV Câmara está de portas abertas para esse tipo de debate, de programa, que a população possa estar sabendo um pouquinho melhor. Esse foi o nosso São José em Debate de hoje, que a partir desta reflexão possamos todos nós que aqui estivemos reunidos e você que nos acompanhou, promotores de uma cidade verdadeiramente inclusiva, que São José seja verdadeiramente para todos, mas depende de mim, depende de você, para que seja a cidade democrática que tanto queremos. Até o próximo programa com um novo tema, sempre importante para o nosso município. Até lá!